Por intermédio da tua palavra, Senhor. Ó Pai eterno, que esta palavra possa encontrar corações, ó Deus, possa encontrar vidas, ó Pai. Que nesta hora, Senhor, está, ó Deus, Senhor eterno, necessitada, precisando, Senhor. Pai bendito, Pai maravilhoso, faça a tua vontade, faz o teu querer nesta noite, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome, o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar o povo de Deus nesta noite tão maravilhosa, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Jesus disse em sua palavra: deixo-vos a minha paz, Aleluia. a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz que Jesus te oferece, o mundo não pode te oferecer, porque a paz de Jesus é uma paz diferenciada. Você pode estar passando por dificuldade, você pode estar passando por um momento de angústia, de aflição. A paz que Jesus oferece é uma paz que, mesmo mediante as lutas, aprovações, nós temos ainda um sorriso no rosto. Aleluia. Por quê? Porque a paz de Jesus excede todo entendimento. E esta é a paz que Jesus está oferecendo para você nesta noite. Receba a paz de Jesus na tua casa. Receba a paz de Jesus no seu coração. Você que está cansada, oprimida, nesta noite de hoje, o convite de Jesus a você é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus tem alívio para a sua alma nesta noite de hoje. Jesus tem alívio para o teu coração nesta noite de hoje. O que eu preciso fazer, irmão Wellington, para que esta paz, para que esta angústia venha sair do meu coração? É simples. Você precisa abrir a porta do teu coração nesta noite de hoje. Jesus está batendo na porta do teu coração neste momento. E Ele diz em sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixa Jesus cear com você nesta noite de hoje. Deixa Jesus mudar a tua história na noite de hoje. Oh, glória a Deus. O amor está aqui nesta noite de hoje. Jesus Cristo de Nazaré se encontra aqui. E Ele quer ter um encontro com você. Ele quer ter um encontro com a sua casa, com toda a sua família na noite de hoje. Abre as portas do teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Estamos aqui, como já foi dito pelos irmãos, para levar uma mensagem de Deus ao teu coração. Uma mensagem de esperança, pois nós cremos que Jesus é a esperança para a humanidade que se encontra caída. Jesus é a solução para a nossa história, para a minha história. Já foi contado aqui diversos testemunhos de pessoas que notório estavam aprisionadas, precisando de Jesus, precisando de um milagre, de uma resposta. Essas pessoas que aqui estão nesta noite de hoje, ministrando essa mensagem ao teu coração, foram libertas através do poder do Evangelho, através do poder da palavra de Deus. E hoje nós temos a incumbência, a responsabilidade que foi nos dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nós estamos aqui para ministrar ao teu coração. Então abra a porta do teu coração nesta noite de hoje. Deus continue abençoando cada obreiro que tem se prontificado a sair das praças, aos becos, às vielas, para anunciar o reino de Deus. Que Deus continue nos conservando e nos usando nesta obra tão gloriosa e maravilhosa que é a obra da pregação do Evangelho. Eu quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus com você em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 17, apenas 2 versículos.
Serei objetivo e direto. Eu tenho certeza que Deus continuará falando com você nesta noite de hoje. Então, caído em si, disse-lhe: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faze-me com um dos teus trabalhadores. Versículo 20. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aleluia. Amados, estamos diante de um texto bem conhecido da palavra de Deus, a parábola do filho pródigo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que um certo homem tinha 2 filhos, e um desses filhos, o mais novo, chegou no seu pai e disse: Pai, eu quero metade da minha herança, eu quero a minha parte da minha herança. E a Bíblia vai dizer que este pai então pega parte da herança daquele filho e dá a ele. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele agora vai para distante da casa do pai. Eu quero abrir parênteses aqui já e ministrar ao teu coração nesta noite de hoje, que o erro deste jovem foi ir para longe da presença do pai, foi tomar a atitude de se distanciar da presença do pai. Quem sabe na noite de hoje esta mensagem está indo ao coração de alguém que está distante da presença do pai. Mas nesta tarde, papai nos trouxe aqui para te dizer: é noite de voltar para a presença do pai. É noite de voltar para a presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É noite de você voltar para onde você nunca deveria ter saído, da casa do pai. Este jovem então assenta no seu coração de sair da presença do pai, de ir para um lugar distante da presença do pai. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que este jovem agora pega a herança que o pai havia lhe dado, e ele começa a gastar a sua herança de forma dissoluta. Ele começa a gastar a herança que o pai lhe deu com a prostituição. Ele começa a gastar a herança que o pai lhe deu com a bebida alcoólica. Ele começa a gastar a herança que o pai lhe deu com a prostituição. E a Bíblia vai dizer que enquanto aquele jovem, ele gastava o seu dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha pessoas ao seu lado. Mas houve um momento que o dinheiro daquele jovem acabou, e a Bíblia vai dizer que naquele tempo houve-se uma fome na onde aquele jovem estava. A dificuldade agora chega na vida daquele jovem. A Bíblia vai dizer que a situação dele vai se agravando dia após dia. E quem sabe nesta noite tem pessoas que nos ouvem que estão na mesma condição, com a situação se agravando dia após dia. Por quê? Porque você está longe da presença do pai. E a situação daquele jovem se encontrava dessa forma, dia após dia se agravando, dia após dia aquele jovem sofrendo, agora sem ter o que comprar, com fome, necessitado. Aquele jovem agora estava passando por privação. Na casa do pai ele tinha tudo, mas distante agora da casa do pai ele perde tudo que tinha. Ele agora se encontra num estado de sofrimento. Ele agora se encontra num estado de necessidade, de privação, precisando de uma resposta, precisando de uma intervenção. Oh, glória a Deus! A Bíblia Sagrada vai dizer que aquele jovem, estando ele na necessidade, na provação, ele agora começa a trabalhar com porcos. A situação dele era tão grave que a Bíblia Sagrada relata que ele almeja ou deseja comer as bolotas dos porcos. E quando ele chega no fundo do poço, quando ele chega num estado caótico, num estado complicado, ele se lembrou da casa do pai.
Eita, Ele se lembrou que na casa do pai tinha pão com fartura. Ele se lembrou que na casa do pai não faltava o mantimento, não faltava comida. Ele se lembrou que na casa do pai ele não passava necessidade. Ele se lembrou que na casa do pai ele não passava provação, privação. E então ele assentou no seu coração dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno mais de ser chamado teu filho. Percebe-se que a Bíblia diz que aquele jovem ele cai em si. E o que a humanidade precisa nos dias atuais é cair em si. A vida deste jovem está prestes a mudar novamente. Mas por que a vida dele vai mudar? Porque ele caiu em si. A humanidade precisa cair em si. As pessoas que estão distantes da casa do pai precisam cair em si. Se lembra que na casa do pai tinha pão? Você se lembra que na casa do pai não faltava mantimento, não faltava vestimenta? Você se lembra que na casa do pai você tinha alimento para a sua alma todos os dias? E hoje talvez você se encontre no fundo do poço, almejando comer as bolotas dos porcos, como aquele jovem que estava distante da casa do pai. Mas o convite que o pai te faz nesta noite é: volta para a casa do pai, porque na casa do pai você vai ter pão, na casa do pai não vai faltar nada, na casa do pai é o lugar que você não deveria ter saído. Volte para a casa do pai, volte para a casa do pai. A Bíblia vai dizer que aquele jovem ele cai em si e ele se levanta. Você precisa tomar uma atitude nesta noite de se levantar e ir ter com teu pai. Você precisa tomar uma atitude neste momento. Talvez nós estamos ministrando para pessoas que estão aprisionadas na maconha. Talvez nós estamos ministrando nesta noite para pessoas que estão viciadas na cocaína. Talvez nesta noite nós estamos ministrando para pessoas que estão aprisionadas no crack, na prostituição, e precisam, aleluias, glória a Deus, de uma resposta da parte de Deus, e precisam neste exato momento de uma intervenção divina. Eu quero te dizer, meu querido, você precisa nesta noite dar um passo para Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa, como este jovem, cair em si, para que a sua vida seja transformada, para que a tua história seja transformada. Você precisa levantar a cabeça nesta noite de hoje e ir ter com teu pai, porque o teu pai está te esperando de braços abertos. O teu pai está te esperando ansiosamente. Volta para a casa do pai, volta para a casa do pai nesta noite. Jesus nos trouxe aqui para pregar para filhos pródigos que estão perdidos, distanciados da presença do pai. E o convite do papai para você neste dia é: volta para a casa do pai, porque é na casa do pai que você vai ter fartura de pão. Quando aquele jovem caiu em si, a situação dele mudou. Quando aquele jovem caiu em si, a vida dele mudou. Caia em si nesta noite, você vai sair da droga. Caia em si nesta noite, você vai sair da maconha. Caia em si nesta noite, você vai sair da cocaína. Caia em si nesta noite, você vai sair do crack. Caia em si nesta noite, a sua história vai mudar. Caia em si nesta noite, dê um passo em direção a Jesus Cristo de Nazaré e a sua história irá mudar. A Bíblia nos conta um relato no livro de Lucas, capítulo 19, de um homem chamado Zaqueu, publicano, coletor de impostos. Este homem, ele era rico, bem sucedido, mas havia um vazio no coração deste homem, Zaqueu. E um dia ele assentou no seu coração em querer conhecer Jesus. Aquele homem era de pequena estatura. A Bíblia diz que Jesus havia entrado na cidade de Jericó, mas aquele homem havia tomado uma decisão no seu coração em querer conhecer a Jesus Cristo de Nazaré.
Ele tomou uma atitude naquele dia em conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Zaqueu, ele caiu em si. E quando ele cai em si, a história de Zaqueu muda. Eu quero dizer para você que você precisa cair em si nesta noite. Você precisa cair em si neste momento. Você precisa neste momento parar e pensar: onde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou errando? E abrir as portas do teu coração para um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida. Mas Jesus não é como ladrão que entra, rouba a casa e tira tudo, não. Jesus, Ele bate na porta, e se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada, e Ele vai transformar a tua vida, a tua história. E Zaqueu, ele cai em si, assim como o filho pródigo. Ele sobe numa figueira brava. Existiam diversas dificuldades para Zaqueu chegar até Jesus. E na nossa vida não é diferente. Quando nós se prontificamos a conhecer a Jesus, a dar um passo em direção a Jesus, as dificuldades aparecem, as lutas aparecem. Mas quem está disposto a conhecer a Jesus, não tem nada neste mundo que impede ele de conhecer a Jesus. Aleluia. Quem toma atitude no coração em conhecer o Mestre, não tem nada nesse mundo que atrapalha ele de conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Não tem principado, não tem potestade, não tem hoste maligna que pode impedir você de conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. O que eu preciso, irmão, é dar um passo em direção a Jesus. E Zaqueu deu um passo. Ele subiu na figueira brava. E a Bíblia diz que Jesus estava passando em meio à multidão. Era impossível Zaqueu chegar até Jesus. Mas quando Jesus olha para Zaqueu em cima da figueira brava, Jesus vai dizer para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém me pousar na tua casa. Oh, glória a Deus. Jesus quer pousar na tua casa hoje. Jesus quer fazer morada na tua casa hoje. Jesus quer mudar a tua história hoje. Você precisa fazer como Zaqueu, como filho pródigo, cair em si e voltar para a casa do Pai e querer conhecer o Pai. Oh, glória a Deus. A humanidade precisa conhecer Jesus Cristo de Nazaré. O povo criado por Deus precisa conhecer o Criador dos céus e da terra. Oh, glória a Deus. O convite de Deus para você nesta noite é, meu querido, abra as portas do teu coração e deixa Jesus entrar e transformar a sua história. Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desce alegremente, e ele ali tem um encontro com Jesus. Mas os discípulos, a multidão que estava ao redor de Jesus, começou a dizer: como é que pode Jesus querer se repousar na casa de um pecador? Jesus liberou a palavra dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar um homem que se encontra perdido na escravidão do vício, na escravidão do pecado. A Bíblia diz que Zaqueu, então, ele começa a confessar o seu pecado diante de Jesus. Ele disse: Senhor, se alguém eu tenho defraudado, se alguém eu tenho roubado, eu restituo de forma quadruplicada. Era Zaqueu confessando o seu pecado diante de Jesus. O filho pródigo, quando caiu em si, ele também confessou o seu pecado. Ele disse: voltar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno mais de ser chamado teu filho. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, porque quem confessa alcança misericórdia. Quem confessa alcança misericórdia da parte de Deus. Voltando para o texto a qual nós estávamos meditando, aquele jovem ele se levanta e vai em direção à casa do pai. A Bíblia diz que o pai estava de longe avistando aquele jovem.
eu fico pensando este amor de Deus para conosco. Um amor que o ser humano não consegue explicar. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho a este mundo não para que condenasse este mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas por Deus. O amor de Deus, ele é tão incondicional que ele entrega o seu único Filho na cruz do Calvário. O profeta Isaías, quando começa a descrever todo o sofrimento de Jesus, ele vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo perante ele como uma raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era Jesus desprezado, e não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu e você fomos sarados pelas pisaduras de Jesus. Eu e você fomos sarados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não merecíamos este amor, mas ele nos amou primeiro. Ele foi ao Gólgota, ele recebeu chicotadas em meu e seu favor, e por isso nesta noite nós não podemos tornar vão todo o sacrifício de Jesus. Então nesta noite entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. O pai estava esperando aquele jovem de braços abertos. A Bíblia diz que aquele jovem, ele chega diante do pai e ele começa a confessar: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Deixa-me trabalhar como um dos teus trabalhadores. O pai pegou aquele menino comovido. E sabe o que me chama mais atenção ainda no texto? É que o pai estava de braços abertos. Mesmo aquele jovem tendo saído do seu lar, mesmo aquele jovem tendo saído do conforto da casa do pai, quando ele resolve voltar para a casa do pai, o pai estava de braços abertos. O pai o recebeu com alegria, o pai o recebeu com gozo, o pai o recebeu com um abraço. E papai está te esperando nesta noite de hoje. Ele quer te abraçar novamente. Ele quer voltar a ter a comunhão que você tinha com ele na casa. Ele quer voltar a te alimentar com o pão que tinha na casa. A Bíblia diz que o pai diz: pega um anel, pega a vestimenta, porque o meu filho estava morto, mas eis que hoje ele recebe vida. Jesus quer te dar vida nesta noite. Entregue os teus caminhos ao Senhor neste momento. Com base nesta palavra, se há alguém em nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma,
Eu quero te convidar a dar um passo de fé nesta noite e entregar a sua vida para Jesus, porque somente Jesus pode mudar a sua história. Somente Jesus pode mudar a sua vida. Você precisa tomar uma atitude nesta noite, entregar os teus caminhos ao Senhor Jesus. Jesus pode restaurar a tua família, Jesus pode restaurar o teu lar, Jesus pode restaurar o teu casamento, mas você precisa dar um passo de fé e conhecer o Jesus que muda histórias, o Jesus que muda vidas, o Jesus que diz em sua palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria vos dito que vou preparar-vos lugar, para que na onde eu esteja, vós estejais também. Jesus foi preparar lugar e Ele voltará para buscar a tua igreja. Então entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo, porque em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Caia em si nesta tarde, ou nessa noite de hoje, melhor dizendo. Caia em si nesta noite de hoje. Faça como aquele filho pródigo. Faça como Zaqueu. Caia em si e entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque só Jesus pode mudar a história do homem. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou